pediu para mandar um link para ela. Uma rápida apresentação só de quem somos nós, porque estamos aqui, para onde vamos, muita coisa. De onde viemos, para onde vamos? De onde viemos, para onde vamos. E só para o pessoal entender o contexto, né? E a gente poder começar. Eu vou começar me apresentando, então, né? Eu já falei, né? A gente está aqui no meu perfil, inclusive, pessoal, né? Meu nome é Susan, eu sou uma professora, né? E hoje em dia eu me dedico ao despertar da consciência, né? A ajudar pessoas a despertar a consciência, a assumir o controle da própria vida. Então, eu estou envolvida nesse movimento. E a Fernanda pode falar por ela mesma. Bom, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, eu tenho uma página, Nascendo de Novo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube, no Telegram, enfim. E eu ajudo mulheres que sofrem com a dependência química de alguém que elas amam demais, a voltarem a ter qualidade de vida, voltarem a ter paz, né? Porque quem está envolvido com alguém, com um familiar, seja marido, filho, filha, enfim, envolvido com dependência química é uma doença que abrange toda a família, não abrange só o indivíduo, mas abrange o coletivo, né, quem está ao redor. Então eu ajudo essas mulheres a voltarem, na verdade, a ter qualidade de vida e a voltarem a ter paz. A gente falou um pouco sobre alinhamento e propósito de vida, né? E a gente falou em como transformar a nossa maior dor na nossa maior luz, né? E aí algumas pessoas me perguntam por que hoje em dia eu estou envolvida com esse movimento todo, e tem a ver com isso, né? Eu passei muitos anos sofrendo com depressão, ansiedade, bipolaridade, até que eu aceitei toda essa condição e resolvi entender o que essa experiência toda podia me trazer, né? E uma das coisas principais que eu encontrei nesse caminho, que eu escutava muito falar, assim, quando eu estava lá me lamentando dos meus problemas, era que eu precisava aprender a ter amor próprio. E essa eu acho que é um grande tabu, assim, porque todo mundo fala em amor próprio, né? A gente cresce escutando aquela máxima, né? Inclusive que Jesus deixou pra gente, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? A gente cresce escutando um monte de ideias sobre o que é amor, mas, de fato, a gente acaba sofrendo muito por falta de amor próprio. Então, Fer, conta para mim qual é a tua visão sobre amor próprio e o que você percebe, assim, nessa tua jornada, né, com a codependência, que você ajuda essas mulheres. Qual é se isso pode ser uma chave, como que você percebe isso? Eu acho que é uma chave sim, porque enquanto você está envolvida na codependência, e para quem não sabe, enfim, a codependência é uma necessidade absurda que algumas pessoas têm de controlar a vida do outro. E é controlar por amor, a gente não quer controlar porque a gente é sacana, porque a gente é mau caráter, não, a gente quer controlar por amor. Por exemplo, na minha codependência, eu queria controlar a minha filha, que tinha uma questão, tem na verdade, mas hoje ela está em recuperação, enfim, mas eu queria controlar a vida da minha filha, né? Porque ela estava fazendo coisa errada, porque ela estava fazendo, e aí entra o que é certo e o que é errado. Não estou dizendo que drogadição é algo certo, não é isso. Mas entra o meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista a respeito de qualquer coisa? Né? E quando eu tenho um ponto de vista, eu costumo a definir o que é certo e errado, sendo que o que é certo é o meu ponto de vista e o errado é um ponto de vista diferente do meu, né? E quando a gente está nessa situação, nesse movimento de querer cuidar da vida do outro, controlar a vida do outro, reger, como se a gente fosse verdadeiros maestros de verdade, regendo a vida do outro, a gente começa a entrar nessa questão do amor. Eu estou fazendo isso por amor, eu não estou fazendo isso porque eu odeio a minha filha, eu faço isso porque eu amo a minha filha. Só que eu volto tanto o meu olhar só para a vida dela,
que eu acabo deixando de lado a minha vida. E quando eu deixo de lado a minha vida, eu deixo de lado o meu amor próprio. Eu deixo de lado quem eu sou, eu deixo de lado quem eu gostaria de me tornar, quem eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ter na vida. Por quê? Porque eu estou tão emaranhada numa vida que não é minha, que eu não tenho tempo para minha. Eu não tenho tempo para as minhas necessidades, eu não tenho tempo para os meus planos, para os meus projetos. E aí o meu amor que eu deveria ter por mim em primeiro lugar, eu acabo depositando. Imagina assim, que tem um troninho na minha vida e eu deveria estar ocupando esse trono. Mas aí eu vou e coloco outra pessoa no lugar. E aí, obviamente, tudo aquilo que eu deveria e poderia fazer por mim, eu deixo de fazer. E olha que louco, eu não estou fazendo pela vida do outro, porque o outro não deixa, sabiamente o outro não deixa eu fazer, né? E também não estou fazendo nada pela minha. E aí, aquele amor que eu deveria ter, em primeiro lugar, por mim, se de fato eu quero ajudar alguém, eu primeiro tenho que estar bem, eu não faço por ninguém, né? E aí eu sempre gosto de fazer aquela correlação, Su, com a analogia da máscara do avião. Todo mundo que já voou alguma vez de avião já ouviu a aeromoça falando, dando todas as instruções, e uma delas, e talvez a principal, em caso de despressurização, máscaras cairão diante de você, então você precisa colocar primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Mesmo que quem está do seu lado seja um velhinho, seja uma criança, é primeiro em você. Isso não é uma atitude egoísta, é uma atitude que salva vidas. Porque enquanto eu estou lá, imagina essa cena, você no avião, está acontecendo uma despressurização, a máscara caiu na tua frente, você quer pegar a máscara e enfiar no rosto do moleque que está do teu lado, lá, uma criança, por exemplo, de 3 anos. A criança não sabe o que está acontecendo, está lá se debatendo, não deixa você colocar a máscara nela, você fica desesperada porque o teu filho precisa da máscara de oxigênio e, final das contas, nem ele está com oxigênio, nem você. Então, por isso... Diga, Su, diga. Não, você falou uma coisa bem importante. A gente confunde muito. Acho que eu tenho uma cilada nesse caminho. Quando fala assim, você tem que ter amor próprio, você tem que cuidar de você, esquece dos outros, cuida de você. A pessoa normalmente resiste a pensar nela porque ela tem a ilusão que é errado, que ela está sendo egoísta, né? Uhum. E aí, esse medo de estar cometendo um grande erro, mas como que eu vou pensar só em mim, não vou deixar de ajudar as outras pessoas, ela cai numa grande armadilha. E eu fiz uma descoberta gigante, né, nesse processo todo que eu tive, e você acompanhou, que é uma grande ilusão, pelo menos para mim foi, de que quando eu estou cuidando do outro, quando eu estou dedicando esse amor imenso aos outros, eu, na verdade, estou alimentando o meu ego. Sim. Na verdade, esse sim é um movimento egoísta no sentido de ego, de alimentar o ego, né? Porque você não está fazendo aquilo com interesse... A gente acha que é real de ajudar. Tem um interesse real de ajudar? Tem. Sim. Só que é injusto, porque como é que você vai dar algo que você não tem? Uhum. Né? Como é que você vai dar alguma coisa para uma pessoa, você vai mostrar um caminho, se você mesmo não consegue fazer aquilo que você quer que o outro faça com você mesmo, né? Uhum. E acho que aí as coisas começam a ficar mais claras. Sim. E aí, assim, só terminando de construir essa analogia lá, imagina, o moleque tá lá se debatendo porque ele não quer aquela máscara, você está se debatendo, tentando pôr a máscara nele, e, fim das contas, ele está sem oxigênio e você está sem oxigênio também. Então, isso mesmo que você está falando. Enquanto eu estou achando que é egoísmo, na verdade não é egoísmo, é puramente uma manifestação de amor. Né? Hoje eu digo que o jeito que eu encontrei para cuidar mais da vida da minha filha é não cuidando da vida da minha filha,
é cuidando da minha vida e deixando ela cuidar da vida dela. E quando eu entendo que são dois indivíduos tão diferentes e que podem sim e têm sim como cuidar cada um das suas vidas, ainda que dando cabeçada, porque às vezes a gente dá cabeçada na vida, a gente desde pequenininhos a gente leva tombo. Quando uma criança tá lá dando os primeiros passinhos, o que ela mais faz o dia inteiro, o que é? É cair, é bater a cabeça no chão. Imagina uma mãe de uma criança como essa, se ela fala, não, daqui, vem cá, filhinho, fica só no meu colo, eu não vou mais deixar você andar, porque senão você vai continuar caindo e batendo a cabeça e se machucando. Então você não vai, a partir de agora você não anda mais, você só vai ficar no meu colo. Imagina como é que seria catastrófica a ação de uma mãe que quer ajudar o filho a não se machucar mais. Então, às vezes, eu permitir que o outro se machuque, entre aspas, faz exatamente com que ele cresça, faz exatamente com que ele consiga se tornar a pessoa que ele precisa se tornar. E eu, por minha vez, consigo, com o meu amor próprio, voltando à tona, eu consigo fazer com que as coisas engrenem na minha vida, né? Porque eu só posso fazer com que as coisas aconteçam se eu estou olhando para mim. É a mesma coisa de você cuidar demais da casa do seu vizinho, da sua vizinha, sei lá, você quer limpar, você quer cuidar, e a sua casa? Quando entra, tá, né, cheia de bicho, cheia de pó, cheia de aranha, toda suja, tudo uma bagunça, mas a casa da vizinha tá lá, arrumadinha. Não, é a sua em primeiro lugar. E depois que a sua estiver pronta, depois que a sua estiver organizada, se a sua vizinha precisar de ajuda, aí ela vai te chamar. E aí sim você pode ajudar ela, porque a sua em primeiro lugar está arrumada. E então é isso, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor. Amor próprio e amor para o outro também. Como é que eu podia querer ajudar a minha filha se eu não estava me ajudando? Inclusive, todo o processo dela o despertar da minha filha aconteceu exatamente no momento em que ela percebeu que algo diferente tinha acontecido comigo. Quando ela percebeu que algo diferente estava rolando dentro de mim, aí ela teve força para olhar e falar, bom, acho que agora minha mãe pode me ajudar, porque até então ela não me pedia ajuda. Muito engraçado, como é que ela só pediu ajuda quando ela percebeu que algo estava acontecendo em mim, que de fato eu estava mudando, né? Por que não aconteceu isso antes? Porque não dava, porque eu não ia ter força. Essa analogia que você fez da casa do vizinho é ótima, porque imagina você no papel da vizinha que tá com a outra querendo tomar conta lá e ir lá limpar teu quintal, né? Mas você olha para a casa dela e vê uma bagunça, você não vai deixar ela entrar na tua casa. Então, a questão do amor próprio é bem isso. Você primeiro tem que conhecer caminhos na tua vida de cuidado, de definições, de escolhas que possam de alguma forma inspirar as outras pessoas, né, que possam ser exemplo de algum... A pessoa tem que ver algum tipo de resultado na tua vida para ela confiar ser ajudada por você, né? Então, se a tua intenção, né, se o teu propósito de vida, de repente, é servir ajudando alguém, seja profissionalmente ou numa relação familiar, amorosa, o primeiro passo é aprender como é que faz isso consigo mesmo, né? E é isso tudo que você está falando. Agora, a gente colocou o nome dessas lives de despertar da consciência, né? E eu fiquei hoje me perguntando, porque assim, consciência, será que as pessoas têm uma noção, qual é a definição que as pessoas dão para o que é a consciência? Porque consciência, assim, de uma maneira geral, é uma ideia, né? Cada um tem uma ideia do que seja o tal da consciência, né? E aí a gente fala despertar, então a gente parte do pressuposto que está dormindo, né? E aí a questão é, o que diabo tem você ter cultivar amor próprio com despertar da consciência? E muito tem se falado em despertar da consciência, até nessas vertentes mais modernas, vamos dizer assim, contemporâneas, sobre física quântica, né, até algumas linhas mais místicas, e daí talvez o nome dessa série toda que a gente fez possa soar que a gente está propondo alguma coisa nesse sentido. Eu estava pensando sobre isso hoje, e
pensando que se a gente acha, se a gente acredita que a consciência tem que ser algo que tem que ser despertada, então a grande questão é até que ponto a falta dela estar acordada influencia na nossa vida, nas nossas escolhas. E aí, o que eu penso é que o que está dormindo, na verdade, é a nossa vontade, é a nossa força de vontade para sair do piloto automático, né? Porque a gente cresce tendo escolhas muitas vezes impostas, como a gente falou ontem, às vezes a gente vê uma pessoa que quer ser daquele jeito, a escola, enfim, a sociedade, e isso faz com que a gente entre num fluxo automático e deixa de escolher. E eu acho que a falta de amor próprio está muito relacionada a esse automatismo que a vida ganha, né? Então, para mim, despertar da consciência, né? Você tomar o controle sobre as tuas escolhas, sobre as tuas ações, deixar de agir no piloto automático, olhar e pensar antes de fazer, né? Porque tá muito relacionado, assim. Então, eu gostaria de que você também pudesse falar para mim o que você entende sobre essa questão do despertar da consciência. Su, eu estava até, como você tinha dito que tinha proposto hoje para a gente falar sobre amor próprio e sobre autorresponsabilidade, eu estava lendo algumas coisas e eu tenho um livro que chama Minha Preciosa Humanidade, é uma coleção da sabedoria do Harry Palmer, né? E eu vou ler, é uma frase, na verdade, que talvez a gente consiga destrinchar um pouco desse assunto aí. Então, a frase é assim: se o seu objetivo é mudar um evento ou remediar uma situação, o ponto de partida é mudar a porção que é da sua responsabilidade. Então, quando você está falando para mim sobre o despertar da consciência e tal, existe sim essa corrente toda que muita gente até começa a achar que é muito esotérico e tal, né? Mas eu acho que vai muito além disso, sabe, Su? Porque quando eu presto atenção numa frase como essa, onde eu quero mudar uma situação, e quando, por exemplo, eu vou trazer de novo a questão que eu vivi há 4 anos atrás com a minha filha. Eu queria mudar aquela situação. E eu fiquei por muitos meses tentando mudar aquela situação. Só que eu queria mudar essa situação lá, na vida dela. E nada acontecia. Minto. Coisas piores iam acontecendo cada vez mais. Eu não tinha o resultado que eu queria. E no momento em que a minha consciência acordou, despertou, eu percebi exatamente essa frase, que eu nem tinha esse livro aqui na época, mas eu percebi exatamente isso. Qual é a minha parte? Qual é a parte de responsabilidade? Aí nisso tudo, qual que é a minha parte? A parte que compete a mim. E aí eu fui vendo. Por exemplo, eu falava muito que a Gina me tratava mais como mãe, né? Ela não me tratava mais como mãe. E aí eu me lembro que eu ficava, nesse período de tempo em que eu ficava tentando mudá-la, eu falava, ela não me trata mais como mãe, ela não me respeita mais. E aí, quando a minha consciência começou a despertar e eu fui olhar para qual era a minha responsabilidade, eu entendi que ela não estava mais me tratando como mãe porque eu não estava mais me tratando como mãe. É como se eu tivesse saído do meu posto de mãe, sabe? E se eu sair do meu posto de mãe, obviamente ela não vai mais me tratar como mãe. E aí eu entendi, eu falei, calma, então não é ela que tem que voltar a me tratar como mãe, sou eu que tenho que voltar a atuar como mãe. Então muitas vezes a gente quer ficar nessa loucura de mudar o outro, porque o outro está errado, porque o ponto de vista dele não é igual ao meu, porque ele só está dando cabeçada na vida, porque a minha vida está indo ladeira abaixo por causa do outro. Mas calma, vamos pensar na minha responsabilidade. Qual é? Porque eu tenho, né? Numa relação entre duas pessoas, seja quem for, uma relação de casal, uma relação de mãe e filho, numa relação de chefe e subordinado, seja qual for, eu tenho uma parcela de responsabilidade. E quando eu paro de olhar para o outro, porque olhar para o outro é muito fácil, né?
só apontando o dedo. Que paro de olhar para o outro e jogo o espelho para cima de mim e eu começo a ver as coisas que precisam mudar em mim. E aí entra a minha autorresponsabilidade. E aí a minha consciência começa a despertar cada vez mais. É como se ficasse me dando estalos, grandes estalos durante o dia, de tipo, meu, acorda, olha o que você está fazendo. Isso. Meu, por que você está agindo desse jeito? Então, o que acontecia? Eu parava de olhar para a Giovana e começava a olhar para mim. E quando eu olhava para mim, eu falei, bom, isso aqui eu tenho controle, lá eu não consigo, por mais que eu tente. Mas aqui eu tenho controle. Então, o que eu posso fazer para voltar com esse controle na minha mão? Porque isso está aqui, essa é a minha vida. E aí entra aquilo que você estava falando da vontade. Qual é a minha vontade de pegar de novo as rédeas dessa situação? Né? E aí vai entrando, e aí você vai despertando. Eu acho que o despertar da consciência não é uma coisa que acontece num momento, é um despertar, sabe? É um caminho de contínuo, né? Porque quanto mais eu vou me abrindo para uma coisa, outra vai uma luzinha aqui vai acendendo, e outra luzinha aqui vai acendendo, e quando você vê, você está numa situação muito mais iluminada, que tem muito mais luz, do que antes que tinha muita sombra. Mas por quê? Porque você foi acendendo uma luzinha aqui, outra aqui, outra ali. E eu acredito mais, que durante a nossa vida inteira a gente vai ficar acendendo essas luzinhas. Tem um monte de luzinha para ser acesa. Né? Então, se hoje eu consigo, de alguma forma, ajudar essas mulheres, é porque em algum momento a minha luzinha também já esteve apagada. Em algum momento eu consegui ir lá no interruptor e acender essa luzinha. Então, acho que o despertar da consciência é esse. É você despertando para uma coisa após a outra. Não é que eu despertei para uma coisa e pronto. Não. Você despertou para uma. Você tem uma vida inteira. Né? Você tem uma vida inteira de despertares. Né? É lindo isso, né? Isso fez eu lembrar muito de uma pessoa que eu tive com uma convivência, o nome dela é Kátia. Né? E ela gostava muito de brincar com as palavras, com as definições das palavras, mas de uma maneira, é uma grande brincadeira. Eu me lembrei dela agora porque o consciência, se a gente separar, né, e fizer essa brincadeira que a madrinha Kátia fazia, é consciência, ou seja, é com o consentimento, com você sabendo o que você está fazendo, né? Então, eu estou fazendo aqui só essa brincadeira, né? Mas não tem a ver com uma definição lá correta, dicionário e tal, etimologia. Mas quando a gente para olhar o significado real das coisas, eu acho que fica mais simples. E a grande questão é essa, é tudo muito simples, né? E por que será que nós, às vezes, preferimos deixar as escolhas e as decisões na mão de outras pessoas, né? Ou a gente acredita que não é capaz de tomar essa responsabilidade para si, né? Aí entra na questão da você se sentir vítima de uma situação, né? É assim mesmo, não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar, né? E aí tem outro limiar aí, que é o você aceitar, mas não fazer nada a respeito, né? E ficar nesse lugar de sofrimento, né? Ficar conivente com aquela situação, e você aceitar e olhar, tá bom, isso está acontecendo, ok. Qual é o próximo passo? Aonde que eu entro aqui? O que eu posso fazer agora? Né? E aí a gente fala esse termo. Hoje eu até vi numa história de uma amiga minha que tem um livro sobre autorresponsabilidade, não olhei o autor, mas tem se falado muito em autorresponsabilidade, porque a responsabilidade parece que é uma coisa que a gente dá para outra pessoa, né? A sua responsabilidade é essa, a minha é aquela. Parece uma coisa relacionada a trabalho, né? Esse universo assim mais adulto, né? Pagar contas e tal, parece que é uma coisa externa. E quando, na verdade, começa aqui também, né? E é o mesmo. Eu gosto de pensar na palavra responsabilidade, mas eu gosto de pensar ela no inglês, né? No responsibility. É a habilidade de responder. Ótimo. Né?
A gente não tem isso no português, né? Na nossa língua, a responsabilidade é mais ou menos isso mesmo que você está falando. Tem que pagar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, né? Eu tenho o quê? Né? E quando você leva para o inglês a habilidade de responder, cara, qual é a minha habilidade? E veja, eu tenho uma habilidade. E a habilidade de responder. E quantas vezes, Su, a gente fala assim, eu não sei como é que eu posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não é possível eu fazer isso. Eu já tentei de tudo. Né? Sendo que nós temos uma habilidade e que a gente não se empenha em cultivar essa habilidade, em fazer com que essa habilidade vá florescendo cada vez mais. E quando o despertar acontece, você vai percebendo, cara, eu posso fazer isso. Eu dou conta ainda que eu não saiba o que eu tenho que fazer, eu dou conta de saber que existe uma possibilidade. Mas existem infinitas possibilidades, né? E a gente fica lá, travadinho no nosso mundo, achando que não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. E aí o que você faz? Você para. E a partir do momento que você fala, eu não consigo, eu não posso, eu já fiz de tudo, o que seu cérebro faz? Ok, ele descansa. Fica lá, inerte, não se movimenta, porque você já decretou. Não consigo, não posso, não tem mais jeito. E eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, porque eu gosto muito de trocar o eu não consigo por eu vou buscar uma solução. Eu não consigo uma solução, mas eu vou buscar uma solução. Olha o que acontece quando você pensa nisso. Pensa aí, a pendenga que está acontecendo na tua vida, o perrengue que está acontecendo. Isso que você normalmente fala, eu não consigo. Pensa em, eu vou buscar uma forma de realizar isso. Cara, parece que você já arregaça a manga, só de falar, só de imaginar, parece que você já está arregaçando a manga para ir lá buscar uma solução. E é isso que o teu cérebro faz. Então é importante, sempre que a gente fala do despertar da consciência, é entender isso. É um despertar, é o tempo inteiro. Se você parar e prestar atenção, é o tempo inteiro você buscando soluções, se você quiser. Se não, você cai no vitimismo, fica na sua. Eu gosto muito de chamar do sofazão da zona de conforto. Tá quentinho aqui, tá bom aqui, eu não vou sair daqui. Não tenho o que fazer, eu já fiz de tudo. Não tenho o que fazer, eu já tentei de tudo. Vou esperar passar, né? Uma hora passa. Uma hora passa. Se Deus quiser, passa. Tem isso também, né? Tivesse que vir até a Terra e fazer alguma coisa para você, né? Ele deu. Quando o fulano mudar, daí vou melhorar, né? Exatamente. Quando o governo mudar, quando, sei lá, qualquer coisa, quando o tempo mudar, quando o sol chegar, quando parar de fazer frio, a gente acha desculpa o tempo todo. Você falou do cérebro e eu faz tempo, isso foi, na verdade, também uma chave que mudou aqui dentro, quando eu me dei conta que eu não era os meus pensamentos. E que os meus pensamentos estavam no piloto automático. Né? E a gente buscando informações também, a gente vê que o nosso cérebro tem a tendência de repetir 90% dos teus pensamentos que você teve ontem. Né? Porque a gente esquece que o cérebro é um órgão, é uma máquina, então ele funciona de acordo com as tuas respostas, com as respostas que você... Su, você ficou muda por algum momento. Você está falando da pecinha que tem atrás do jogador, né? Que a gente estava falando ontem também do jogador, né? Que é essa consciência, né? E ela da autorresponsabilidade. Da responsabilidade de escolher, de saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? E se aquilo realmente está alinhado. E aí tudo que a gente falou ontem acaba se completando com tudo isso que a gente falou hoje também. Então, teve alguns probleminhas na transmissão anterior. A gente voltou só para conseguir finalizar. Fernanda, você quer deixar mais algum recado? eu acho que é legal você falar um pouquinho do Avatar, né? Porque ontem a gente
falar um pouco disso. Toda essa coisa que a gente estava falando de consciência, de autorresponsabilidade, está muito presente dentro do curso inteiro. E eu acho que é uma busca, sabe? Aí, não necessariamente as pessoas têm que buscar isso no Avatar. O Avatar é uma fonte incrível, quem puder, vá. Mas quem não puder, tá tudo bem também, porque o importante é você começar a se abrir. Eu acho que é essa abertura, sabe? Essa desprendimento de falar, cara, pera, deixa eu olhar qual é a minha responsabilidade nisso tudo. Deixa eu olhar qual é a minha parcela. Deixa eu olhar como é que eu posso colaborar. O que eu ainda não considerei que pode ser considerado? O que pode ter a mais aqui além do que eu estou vendo? Né? Porque muitas vezes a gente fica com os olhos fechados, achando que não tem mais jeito mesmo. Não é que não tem mais jeito, é que eu estou fechando possibilidades. Né? E qualquer curso que você faça, qualquer literatura que você vá atrás, né? Qualquer live parecida com essa ou tantas outras que estão por aí, que vá fazendo você pensar de uma forma que você até então não tinha pensado. Eu acho que essa é a beleza da coisa. É você começar a perceber que tem outras formas de pensar, outros pontos de vista, né? É aquilo, né? Se você quer resultados diferentes, tem que buscar caminhos diferentes, né? E ousar, queimar a ponte, que nem você falou. Tem que ousar, né? Às vezes a gente fica com medo da mudança porque a gente não sabe muito bem o que tem adiante. Mas aí, se você parar para pensar, esse medo do que está adiante está te levando para o adiante, não está ficando no agora. Você está indo então, de qualquer jeito. Você está indo, então é melhor escolher para onde você quer ir, né? Então escolha. Tenha a liberdade de escolher, que se vamos supor, chegou lá, não era bem isso que você queria, você pode escolher a partir dali uma outra direção, né? Você falou do Avatar, a gente está com turma aberta, presencial não tem mais, só vai ter online agora, quer dizer, já acabou as vagas do presencial, né, que eram vagas limitadas, que vai acontecer lá em Aldeia, pertinho de Recife, ali em Pernambuco, e agora é só via Zoom online, que é uma experiência maravilhosa também, eu fiz, você me acompanhou também, e funciona super, super bem o online. O curso é do dia 9 ao dia 17 de janeiro, né? As inscrições estão abertas, mas também com vagas limitadas, né? O curso Avatar é um curso experiencial e é um curso que fala muito desse caminho que a gente está falando. São procedimentos mentais, né, em sequência, que vão abrindo essas chaves e te devolvendo esse poder de escolha, né? Eu falo que é como se fosse formatar um computador e baixar um aplicativo novo, um aplicativo mais atualizado, vamos dizer assim, né? Você sai do automatismo. Olha, para fazer o curso, eu acho que o único critério é você estar disposto a assumir responsabilidade pela sua vida, né? Se você quer ficar sentadão lá no sofazão lá, né? Nesse lugar que tá quentinho, tá gostoso, tanto faz. A Fernanda fala sofazão, eu falo um termo diferente, eu falo que é a tua pocinha de cocô, né? Tá lá nadando na pocinha de cocô e tá achando bom, tudo bem, é uma escolha também, a gente tem que respeitar, né? Não existe certo e errado, né? Tudo é experiência, mas se você sentiu, se conectou com a gente aqui, sentiu no teu coração que isso pode agregar para tua vida, que esse pode ser um caminho, você é muito bem-vindo. E aí é só entrar em contato aqui, pode ser pelo WhatsApp. Tem um link no meu perfil do Instagram, @portal.eusou. É um link direto que leva no meu WhatsApp, mas eu vou deixar o número aqui também, que é o 40. Segue lá para chegar a notificação para você também. Então é isso. Bola. Obrigada, Fer. Um beijo, obrigada, Beijo, Su. até amanhã. Até amanhã.